Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and get... Nós temos tirado algumas lições de alguns salmos. E no primeiro salmo, 46, nós falamos que quando estamos sofrendo, passando por angústias e momentos difíceis na nossa vida, nós temos Deus como nosso refúgio, nosso lugar seguro. O lugar onde nós queremos estar, porque há proteção, alívio, segurança. Na segunda oportunidade, nós falamos no Salmo 42, 43, de alguém que estava abatido, deprimido, sem força, desanimado. E vimos que aquela pessoa, o salmista, né, mesmo olhando para as suas dificuldades, ele fala consigo mesmo, ele não se acomoda, ele não se conforma com a situação, mas ele busca soluções para aquele abatimento. E a solução era confiar em Deus. Hoje, eu queria compartilhar com vocês o Salmo 32. E eu não sei se você já se sentiu constrangido ou com senso de inadequação diante de uma situação na sua vida. Por exemplo, você está num lugar e você está de calça jeans, mas o lugar requer que você esteja de terno. Você está inadequado para aquela situação. Eu lembro dando um curso em uma cidade pequena, próxima a Caruaru, eu e um grupo de jovens. Depois do curso, alguém que estava fazendo o curso, era um grupo de jovens de uma religião daquela localidade. Eles me convidaram para ir para um show. Havia um show gospel e eles falaram, gostaria que você fosse, vai vir um cantor. E eu querendo atrair aqueles jovens para Cristo, né, para conhecer a palavra, eu fui. E eu estava inadequado a minhas vestes para aquele evento. Eu pensei, é um show e não preciso de Bíblia, não. E eu fui. E quando eu cheguei naquele lugar, daquele show, tinha o sobrinho de seu Adeildo, e eu estava lá atrás, né? Eu acho que eu era um dos últimos, eu, Fábio e outros jovens, e de repente uma missionária, ela falou, eu queria convidar o pastor Paulo aqui na frente, e lá na frente estava umas cadeiras bonitas, e homens de terno, né, vários. Nós queríamos dar honra ao pastor da igreja central de Caruaru, e eu olhei de lado, eu sabia, bom, tudo que ela falou não tem nada a ver comigo, né? E ela insistia, e os jovens diziam, olha, é você. E eu dizia para Fábio, não tem como ser eu, não conheço ninguém aqui. E eu fui, todo mundo de terno, e eu com a roupa comum, sem Bíblia. Eu estava inadequado para aquela situação. É interessante porque existe, muitas vezes, tem pessoas que elas sofrem nas suas vidas por algo que ela não confessou ainda, por algo que está guardado dentro de si. E essas pessoas, elas vivem dessa forma, com esse sentimento dentro de si, porque existe um senso em que não foi confessado diante de Deus ainda. Nesse salmo, nós vemos Davi, provavelmente naquela situação de Betseba, né? Toda a armação que ele fez. E ele começa a confessar e falar o que ele sentiu diante daquelas situações. E eu queria compartilhar com vocês, né, o pouco tempo que eu tenho. Talvez eu vou ser inadequado hoje, né?
mas eu queria compartilhar algumas lições para as nossas vidas. Se você percebe, por exemplo, nos versos primeiros, ele diz assim: como é feliz aquele cujo a desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera, e quem não há dolo, engano ou hipocrisia. Verso 1 e 2. Se você percebeu, ele vai fazer 4 conotações com relação ao pecado, né? A primeira, ele fala sobre desobediência ou transgressões, que tem a ver ou significa, né, ultrapassar um limite. Ele está falando, né, com relação ao pecado, quando alguém passa do limite, ultrapassa aquele limite determinado por Deus. O pecado, né, que traz a ideia de errar o alvo, ou uma flecha que perdeu a direção. É a ideia de pecado. Ou culpa ou iniquidade significa dobrar ou torto, né? Quando algo não vai de conformidade com aquilo que Deus fala. E a outra palavra é hipocrisia, né? Engano, falsidade. Eu gosto da palavra dolo. Essa palavra não é propriamente uma mentira, mas é quando se usa algumas maneiras de querer enganar o outro sem falar diretamente uma mentira. Por exemplo, eu li essa semana, pensando na mensagem de hoje, eu li sobre um homem. Esse homem se mudou para o interior e ele era advogado e ele foi alugar uma casa. Ele tinha 12 filhos e em 2 situações, querendo alugar aquela casa, ele recebeu um não. Por quê? Porque ninguém queria alugar naquela região a casa a um homem com 12 filhos. Então ele pensou: como é que eu vou alugar essa casa? E aí ele teve uma ideia. Ele conversou com a sua esposa e pegou um filho, né, para ir na próxima tentativa de alugar aquela casa. E a esposa foi com os 11 filhos e ele disse: você vai para o cemitério. Você vai passar toda a manhã no cemitério. E daí ele foi alugar a casa e chegou. E o rapaz perguntou: quantos filhos você tem, né? Qual é o tamanho da sua família? E ele falou: olha, aqui está eu e meu filho, né? Nós somos em 14, tem 2 aqui, né? E 12 estão no cemitério. E aí ele conseguiu alugar a casa. Então, muitas vezes é isso que o pecado faz com a nossa vida, né? Nós queremos dar um jeitinho da nossa maneira para conseguir aquilo que nós queremos. E eu sei que muitas vezes nós falamos: isso não é errado, isso não é pecado. Todo mundo faz, todo mundo vive dessa maneira. Então nós vemos que transgressões, omissões, iniquidade, dolo, essas são as formas, né, que nos fazem, ou nós estamos inadequados diante de Deus. Quando nós estamos vivendo, né, dessa maneira. Isso nos torna de uma forma ou com uma vida inadequada diante de Deus. E o salmista, ele reconhece que a forma como ele vivia estava inadequada diante de Deus. E as consequências que vinham sobre sua vida quando ele estava nessa maneira de vida, quando ele estava vivendo dessa forma. E para isso ele teve que dar uma reviravolta, né? Ele teve que mudar. E é interessante que Davi vai falar que ele vivia na teimosia da sua vida. Era uma vida teimosa, ele queria esconder o seu pecado, a sua vida.
Ele não queria confessar. Ele queria dar um jeitinho, esconder a sua situação. E eu sei, né, muitas vezes é assim que as pessoas querem viver. Nós somos teimosos, nós queremos esconder. E se você percebe, no verso 3 ele diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo desfiava de tanto gemer. Isso me faz lembrar, o pecado é assim, isso me faz lembrar quando eu era criança e eu estava brincando com meus amigos. Daí eu entrei numa casa em construção e eu pisei num pedaço de madeira que tinha um prego. E entrou no meu pé. E eu sabia, se eu tirar o prego, eu não vou aguentar. Isso vai doer bastante. Com o prego na madeira no meu pé, não doía tanto. Então eu pensei, eu não vou tirar. E eu fiquei com aquilo. E o meu medo era chegar em casa e a minha mãe ver o pedaço de madeira com um prego e tentar tirar. E eu queria esconder aquilo para que a minha mãe não visse. Porque se ela visse, ela ia tirar e aí a dor ia começar a aumentar. Muitas vezes é isso que o pecado ele faz na nossa vida, né? É como esse prego, a gente não quer tirar. Por quê? Porque as consequências nós não queremos enfrentar nem sofrer aquilo. Davi vai falar no verso 4, ele diz: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, com o tempo se secava. Então, por mais que ele não queria, né? Mas as consequências sobre a sua vida, por causa da vida de pecado, via sobre ele. Até que ele teve que reconhecer e se livrar do pecado. Nós estamos falando, né, bem-aventurados perdoados. Mas muitas vezes nós não queremos ser perdoados dos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado muitas vezes parece ser bom. Deus fala: não vos embriagueis, né? Mas às vezes nós pensamos, ficar meio tonto não é se embriagar, né? Eu posso ficar meio tonto. Deus fala, não se embriague, mas ficar meio tonto, qual é o problema, né? Muitas vezes nós pensamos assim. E o pecado, ele tem esse poder de enganar a nossa vida. Eu vejo muitas vezes, tenho conversado com algumas pessoas e parece ser uma prática, né? Quando se entra na faculdade, principalmente os jovens, festas para ficarem bêbados, parece que é uma prática. Ou festas para ter relacionamento, né? Meninas e meninos, é muito legal. E eu vejo muitos dizendo muitas vezes, isso é normal, todo mundo faz. Para o mundo isso é normal, todo mundo faz. Mas quando nós olhamos para esse salmo, a gente percebe que quando Davi brincou com o pecado, as consequências foram terríveis na sua vida. Muitas vezes nós queremos brincar com o pecado, né? A gente acha legal, todo mundo faz, é legal, é bom, é agradável. Mas tem consequências ruins. Enquanto eu me mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo desfiava de tanto gemer. Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Salmo 66, verso 8. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. É isso que o pecado ele tenta fazer conosco, né? Assim como foi com Davi, é comigo, é com você. E se você for olhar, por exemplo, no verso 5, veja o que Davi fez. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei a minha transgressão ao meu Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. Nós queremos esconder, nós queremos disfarçar. Mas o que Deus quer é que nós chegamos diante dele e confessamos os nossos pecados.
para que possamos ficar livres. É isso que Deus quer. Deus não quer que você faça, né, vários sacrifícios. Não é simples. Deus quer que eu chegue diante dele e fale: eu errei, eu confesso, eu estou aqui para reconhecer o meu erro. Foi isso, né, que Davi, ele fez. Ele confessou. João fala isso na sua primeira carta, né? João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar os nossos pecados. Não é raro, né, encontrarmos pessoas que carregam em si mágoas de si mesmo ou sofrem por coisas do passado que não foram confessados. Pessoas que sofrem dentro de si por algo não resolvido lá atrás. Eu lembro uma pessoa passou um ano magoada por uma palavra que eu falei, nem com a pessoa foi, nem citei nome, né? Mas falei uma coisa, eu acho que não daria nem para magoar, mas a pessoa se magoou. E ela passou um ano. Depois do ano veio para mim e falou, e aquilo saiu do coração dela. Quantas pessoas, né, passam meses e anos magoadas em seu coração? É isso que o pecado faz, né? Deixa a gente doente. Nós ficamos amargurados assim. Então precisamos confessar. Essa solução, né? O passo para o perdão é se humilhar diante de Deus, é confessar os nossos pecados. Eu queria finalizar, né, sendo bem rápido hoje, é que nós vamos ver, por exemplo, a partir do versículo 8 em diante, vamos ver o salmista apresentando, né, a vida de alguém bem-aventurado. Nós temos falado do nosso irmão Antônio, e ele é um homem bem-aventurado, né? Finalizar a sua vida como um homem bem-aventurado, assim como Davi. Eu diria, nosso irmão é um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi. Ele alcançou a glória, assim como Davi. E é um exemplo para nós. E Davi, ele deixa alguns passos para alguém bem-aventurado, por causa do perdão dado por Deus. Eu sei que nessa vida, para ser bem-aventurado, feliz, existem tantas coisas. As pessoas estão buscando tantas coisas para serem felizes. Eu estava conversando com um amigo essa semana, né? E o amigo estava dizendo para mim: Paulo, eu cheguei a uma conclusão na minha vida. Nós nos encontramos algumas vezes e ele fala sobre algumas dificuldades que ele enfrenta, né? É um amigo que cresceu financeiramente, só que agora está vivendo uma crise. E esse amigo falou para mim assim: eu cheguei a uma conclusão diante dessa crise. É que todo o esforço que eu fiz para crescer, ganhar dinheiro, chegar a uma conclusão de uma vida estabilizada, é que não valeu a pena nada. E ele falou para mim: eu estou com um desejo tão grande de ir lá em Pernambuco, lá em Recife, e eu não posso ir. E eu estou com uma inveja tão grande de você. E eu olhei assim, ele falou: eu olho para você, né? Você tem um salário que dá para você viver, sabe, tão pouco com relação ao que eu tenho, e você não reclama, é feliz, é contente, vai para Recife todo ano, e eu tenho tanto, não consigo ir. Então eu cheguei à conclusão de que tudo isso não vale de nada. Porque às vezes nós pensamos que felicidade é ter dinheiro, né? Mas Davi chegou à conclusão de que ser feliz é ser perdoado dos seus pecados. Então nós somos felizes. Você não precisa do que a promoção desse final de semana está anunciando aí, né? A máquina de lavar que você desejava, né? Dos seus sonhos, para ser feliz. Computador,
o carro do ano. Você precisa de perdão dos seus pecados. Se você não tem ainda essa garantia, você pode ter hoje. E nós que temos, nós precisamos celebrar isso. Somos felizes porque somos perdoados dos nossos pecados. Davi escreve um salmo falando do seu sentimento, né? Que talvez era cantado entre o povo de Deus. E nós precisamos celebrar. Não vamos para casa triste, né? Contas para pagar. Precisamos ser sérios com isso, mas nós precisamos nos alegrar porque fomos perdoados em Deus. Vou só citar para a gente pensar. Versículo 8, ele diz que a vida feliz é uma vida de instrução em Deus. Né? Instrução. Deus, ele nos ensina a como viver. Ele dá instrução em sua palavra. Versículo 9, a vida feliz é uma vida em obediência às instruções de Deus. Ele fala isso, versículo 9. A vida feliz é uma vida de plena confiança em Deus. Versículo 10. A vida feliz é uma vida cheia da verdadeira alegria. Versículo 11. E é interessante que no versículo 11, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos o justo. Ele vai usar os 3 verbos, né? Ele fecha o salmo usando os 3 verbos. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai-vos. É esse o convite que eu quero fazer para você nessa manhã. Com esses 3 verbos. Vá para casa pensando nisso. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai diante da presença de Deus. E nós sabemos, a mensagem do Evangelho é essa, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso nós temos motivo de toda alegria. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.